Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Muito bem, abençoados, eu quero também aqui agradecer os parabéns da Sandra e do André Amorim, Sandra Nogueira e André Amorim, que estão na Penha Circular. Que bom saber onde eles estão, que privilégio para mim receber essas saudações de todos vocês. Como eu já disse, muito agradecido a todos vocês por essas saudações aí do meu aniversário, que passou dia 17. Foi um dia muito especial. Agradeço pelos presentes enviados, várias pessoas enviaram presentes que eu recebi e estou desfrutando já desses presentes. Uma maravilha. Eu fui contaminado. E você? Antes eu não poderia deixar de agradecer a você que contribui, que semeia aqui no nosso canal. O nosso ministério é um ministério educativo, é um ministério que traz uma educação baseada numa orientação espiritual. E nós temos vários abençoados e abençoadas que colaboram conosco, semeando aqui aquilo que está em seu coração, aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Muito agradecido a todos vocês, porque por causa disso podemos seguir, e essa palavra vai se multiplicando e vai contaminando outras pessoas. Bem, em época de pandemia, nada mais normal do que falar em contaminação, você não acha? Né? É um privilégio para nós podermos viver uma época em que os acontecimentos que estão aí no mundo físico nos dão inspiração, ou Deus fala conosco através desses momentos, para que nós possamos então desenvolver aqui aquilo que Deus quer colocar no teu coração, por exemplo, no dia de hoje. Então todo mundo está familiarizado com a palavra contaminação, com a palavra pandemia, com a palavra vírus, de várias maneiras. Alguns estão brigando por causa disso, por incrível que pareça. Outros estão roubando por causa disso, por incrível que pareça. Assim é o ser humano, assim é esse ser criado por Deus. Muitos são filhos e são espíritos vestidos por um corpo de carne. Outros não. Outros são só carne mesmo, não tem espírito e, portanto, são aqueles vasos de ira preparados para a destruição. Então, nessa época em que estamos falando de pandemia, de contaminação, né, nós temos muitas coisas que devemos entender. Por exemplo, quem foi contaminado por alguém. Né? É claro, isso é lógico. E quem foi contaminado termina por contaminar outro alguém. É claro, isso também é lógico, é óbvio. E é dessa maneira que um vírus se espalha na sociedade. É dessa maneira que um vírus se espalha e contamina a maioria das pessoas. É claro que há sempre alguns que resistem e não se contaminam, por um motivo ou outro, não se contaminam. Então, contaminar-se nem sempre é ruim, depende de que tipo de vírus nós estamos falando, né? Eu, por exemplo, fui contaminado no mês passado, né, mais ou menos ali, por esse vírus que está aí, o coronavírus, e eu não desejo essa contaminação para ninguém. Eu não desejo isso para ninguém porque eu vi e senti na pele os efeitos que esse vírus causa, a contaminação por esse vírus causa. E eu sei que há pessoas que certamente sucumbirão, ou que sucumbiriam se esse vírus os afetasse também. Mas há um outro tipo de vírus, e esse é o que eu quero me deter, com o qual também fui contaminado e faço questão, esse sim, de contaminar outros. Quando eu fui contaminado pelo coronavírus, eu fiquei quieto, fiquei calado, não saí de casa, fiquei trancado até que tudo aquilo passasse. Agora, eu fui contaminado por um outro tipo de vírus, que é um vírus tão maravilhoso que eu faço questão de contaminar outras pessoas. E eu me refiro ao vírus da graça de Deus. E para isso, eu gostaria de ler para você aqui, para que você entenda como é que funciona tudo isso, um pequeno trecho
bíblico. Eu estou com a Bíblia aqui, né, no meu púlpito, aqui, nossa Bíblia. Eu vou ler para você aqui uma passagem que vai te explicar muito no livro de Atos, capítulo 18, do verso 1 em diante, que diz assim, olha, abre aspas, depois destas coisas, Paulo saiu de Atenas e foi a Corinto. Apóstolo Paulo, então, estava na sua missão, no seu trabalho, e encontrou um judeu chamado Áquila, natural da cidade do Ponto, recém-vindo da Itália, junto com Priscila, sua esposa, porque Cláudio, que era o governador lá, havia mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Então, foi a eles, e como eles eram do mesmo ofício, eles tinham o mesmo tipo de profissão, ficou com eles e trabalhavam juntos, pois o ofício deles era fazer tendas. O apóstolo Paulo fazia tendas, né, quando era necessário. Fazia barracas de acampar, talvez, não sei. Fazia tendas aqui. Não sei se são tendas de um andar, de 2 andares, triplex, como dizia meu amigo Daniel no passado. Bom, aí segue dizendo aqui. E discutia, pelejava, brigava, discursava na sinagoga todos os dias de sábado, todos os dias de repouso, e persuadia, contaminava a judeus e a gregos, ou seja, o apóstolo Paulo ia aos sábados para a sinagoga e lá ele começava a falar desse grande vírus que foi o que me contaminou também um dia. E quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia, Paulo estava entregue por inteiro à pregação da palavra. Já não era mais construtor de tendas, tinha deixado de trabalhar construindo barracas e estava entregue por inteiro à pregação da palavra, né? Assim como eu estou entregue por inteiro à pregação da palavra e já não trabalho mais na Líder Táxi Aéreo como trabalhei no passado, né? Testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas estes se opunham e blasfemavam, e ele disse para eles então, sacudindo as suas vestes, aborrecido essa expressão, vosso sangue seja sobre vossa própria cabeça, eu estou desde agora limpo do sangue de vocês. Quer saber de uma coisa? Vou para os gentios. Então Paulo tomou a decisão de não falar mais para os judeus, porque os judeus só queriam saber de discutir, não queriam saber de ouvir e aprender aquilo que o apóstolo Paulo estava trazendo, contaminando, não é, com o vírus da graça de Deus. E saindo dali, ele se foi à casa de uma pessoa chamada Justo, e que era temeroso a Deus, tinha temor de Deus, e casa esta que estava ao lado da sinagoga. E Crispo, que era o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Veja que o trabalho de Paulo não foi em vão ali na sinagoga. O líder da sinagoga acreditou e recebeu a palavra da graça que o apóstolo Paulo pregava. E muitos dos coríntios, lá daquela cidade, ouvindo, criam naquilo que Paulo pregava. Então o Senhor disse a Paulo em visão, preste atenção, de noite, não temas, senão fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém porá sobre ti a mão para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Apesar de Deus ter muito povo aí onde você está me ouvindo, talvez você ainda esteja calado ou calada, e dessa maneira você não está disseminando o vírus da graça de Deus. Lembre-se que um vírus, ele só passa de uma pessoa para outra através dessa contaminação. Assim é a graça de Deus. E se deteve ali, olha o que diz, no último verso, verso 11. O apóstolo Paulo, 1 ano e 6 meses. Paulo esteve detido naquele lugar, parado, resolveu ficar ali naquele lugar 1 ano e meio, ensinando a eles a palavra de Deus. Ensinando a eles a palavra de Deus parece uma coisa muito, não sei, comum, subjetiva, corriqueira.
é preciso prestar atenção de que palavra estava se falando aqui. Porque nós estamos falando aqui daquilo que o apóstolo Paulo estava anunciando, né? Então foi com esse vírus que o apóstolo Paulo começou a disseminar lá naquele princípio, naquele lugar, que eu fui contaminado. Não sei você, eu já fui contaminado. E você? E não estou falando de coronavírus, para aqueles que ainda estão confundindo isso aí que eu estou dizendo, né? Então, a pergunta que eu coloquei no título, com qual vírus você foi contaminado? Qual foi o vírus? Vírus da gripe? Talvez você tenha sido contaminada com o vírus da gripe e por qualquer descuido você tenha transmitido esse vírus para a pessoa que está perto de você. Então, eu te pergunto, você foi contaminado ou contaminada com o vírus da graça? Ah, eu fui! E você já tomou o cuidado de contaminar alguém com esse vírus? Porque o vírus da gripe, você deve se resguardar para não passar adiante. Mas o vírus da graça, você tem que se cuidar para passá-lo adiante. E talvez você não esteja fazendo essa contaminação. Você foi mesmo contaminado ou foi só uma ameaça? Uma ameaça de contaminação. Porque eu conheço pessoas que têm a graça de Deus como plena em suas vidas, mas não compartilham com ninguém, não falam com ninguém sobre ela, não divulgam, não espalham, não fazem como o apóstolo Paulo fazia ou como eu estou fazendo aqui. Então isso me deixa um pouco pensando que talvez essa pessoa não esteja de fato contaminada. Ela esteja só acostumada. Então o apóstolo Paulo, ele foi contaminado por esse vírus da graça de Deus, pelo Cristo ressuscitado. E quando Paulo falava, ele contaminava os outros, porque é assim que um vírus espalha, né? Então aí diz o texto, eu pedi para você sublinhar, que Paulo ensinava a palavra de Deus. Oh, Paulo, então você chega em qualquer lugar no sistema religioso e está lá aquele líder. Oh, Paulo ensinava a palavra de Deus. Vamos ler Mateus, Lucas, Marcos, João e traz a lei para você outra vez. Então, quando um vírus te contamina, abençoado, você tem as mesmas reações e atitudes daquele que te contaminou. É ou não é assim? Se você foi contaminado por um vírus de gripe, uma gripe comum, isso é um vírus. Uma gripe comum é um vírus. Você pegou de alguém em algum lugar. Aquela pessoa que passou para você, ela espirrava, ela teve febre, ela teve secreções escorrendo pelo nariz e tal. E quando você está contaminado por aquele mesmo tipo de vírus, você vai ter as mesmas reações daquela pessoa que te contaminou com aquele vírus. Eu me refiro ao vírus da graça de Deus. Então, se eu fui contaminado por aquele que pregou a graça para mim, eu terei as mesmas reações e atitudes daquele que me contaminou. Ou então, esse vírus não me pegou de fato. E é isso que eu quero questionar no dia de hoje, né? Portanto, se o apóstolo Paulo estava contaminado, quando ele falava, ele contaminava os ouvintes da palavra da graça, com a palavra da graça. Quando diz ali que Paulo ensinava a palavra de Deus, poderia-se dizer, Paulo ensinava a palavra da graça. Paulo então passou 1 ano e 6 meses ali naquela cidade, né? Do contexto que nós lemos aqui em Atos capítulo 18, verso 1 ao 11º. Paulo contaminava os ouvintes com o vírus que o estava possuindo naquele momento. Então, quando diz que Paulo ensinava a palavra de Deus, você poderia até substituir dizendo Paulo ensinava a palavra da graça, porque nós temos que ver que palavra de Deus é essa que o apóstolo Paulo ensinava ali. Então a minha reação hoje em dia é a mesma, afinal o vírus foi o mesmo. Qual vírus? O vírus da graça de Deus foi o mesmo que me contaminou. Então, quando diz que Paulo ensinava a palavra da graça, eu tenho que agir da mesma maneira que o apóstolo Paulo agia quando ensinava naqueles lugares. Primeiro, vamos ver, eu ensino a tua posição espiritual.
Paulo ensinava a posição espiritual das pessoas que estavam naquela localidade. Paulo passou 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Eu ensino a tua posição espiritual. Eu poderia, por exemplo, pegar aqui um texto em Romanos capítulo 5, que era o que Paulo ensinava. Romanos, ele escreveu essa carta, ele ensinava isso, ele escreveu essa carta para os de Roma, apesar da gente saber que os romanos não entenderam nada, tanto é que fundaram lá o Vaticano, isso é sinal de que não foram contaminados pelo vírus da graça de Deus, porque aí, em Romanos 5, consta a tua posição espiritual. Por exemplo, eu comparo a tua posição espiritual com a tua condição humana. Se você pega, por exemplo, Romanos 5, verso 12, diz assim: da mesma maneira que por um homem entrou o pecado no mundo, da mesma maneira por outro saiu. Então, se você está depois desse segundo, significa que você já não está debaixo do pecado. A tua posição espiritual é impecável. Você é impecável. Você que está hoje aqui depois da ressurreição, a tua posição espiritual é de impecável. Imagine o apóstolo Paulo chegando numa sinagoga, que é o templo da lei de Moisés, é o palácio da lei de Moisés, e o apóstolo Paulo chega lá e dizer assim: antes da ressurreição do nosso mestre, estávamos debaixo do pecado. Agora, na outra época, depois da ressurreição do nosso mestre, estamos mortos ao pecado. Num sábado, que era o dia que os judeus se reuniam na sinagoga para discutir a lei, para ler os livros da lei, para doutrinar os seus ouvintes, os rabinos ensinavam aos seus discípulos a seguir a lei de Moisés, e o apóstolo Paulo subia no palanque quando lhe davam a oportunidade para falar Romanos capítulo 5. Por um homem o pecado entrou no mundo, por outro homem o pecado saiu. Isso é a síntese de Romanos 5. Depois você pode ler, se você desejar. Então, eu ensino isso. Essa era a palavra de Deus que Paulo passou 1 ano e meio pregando naquela cidade. Essa era a contaminação, o vírus da graça que o apóstolo Paulo fazia questão de divulgar para contaminar outras pessoas. E dessa maneira, como eu ensino a tua posição espiritual, que está em Romanos 5, eu ensino para você o que é justiça de Deus. Você já parou para pensar nisso? Eu penso que o apóstolo Paulo falava assim, igual eu estou falando, eu acho que eu estou falando igual ele falava. Ele usava exemplos corriqueiros do dia a dia, do cotidiano, para poder entrar na mente das pessoas ou colocar esse ensino todo na tua mente, né? Justiça de Deus. O que significa justiça de Deus? Significa o que ele diz em Romanos 5. Por um o pecado entrou. Então, o que é justo? Que por um só o pecado saia. Sim ou não? Porque seria injusto, como dizem por aí os indoutos, que Cristo fez a parte dele, 50%. Agora você tem que fazer a tua, que são os outros 50%. Se você não fizer a tua parte, os outros 50%, está lascado, porque os 50% de Cristo se perdem. Isso não é justiça de Deus. Isso é uma invenção humana. Você não acha? Você não concorda comigo? Abençoada e abençoado que me ouve. Então, ao te ensinar isso, eu ponho você a pensar. É claro, eu não tive nada com o pecado de Adão. Ele somente representou toda a humanidade para o pecado. Da mesma maneira, eu não tive nada com o sacrifício de Cristo em relação a opinar, né? Em relação a interferir. É isso que eu estou dizendo, não tive nada, né? Então, Cristo, da mesma maneira que Adão representou a todo mundo em relação ao pecado, Cristo representou a todo mundo em relação à justificação. Sim ou não? Então, se eu estou depois de Cristo, eu estou justificado na minha posição espiritual. Eu te ensino dessa maneira o que é posição e o que é condição. A tua posição espiritual é essa que eu acabei de te falar, e ela é imutável, mas a tua condição tem a ver com aquilo que teus olhos veem, com aquilo que se manifesta a teu lado, que nem sempre vai em linha ou está de acordo com a tua posição espiritual.
Nem sempre aquilo que você vê mostra que você está justificado, mas o caso é que em espírito você está justificado para sempre. Então eu te ensino a palavra de Deus. Qual era a palavra de Deus que o apóstolo Paulo ensinava? Era essa que eu estou ensinando para você. Número 2, eu ensino, por exemplo, que você tem duas naturezas. E por você ter duas naturezas, é que você às vezes não consegue ver ao teu redor aquilo que está no teu interior. Porque o teu interior, o espírito, está perfeito, abençoado, completo, mais que vencedor, conduzido em triunfo em Cristo Jesus. Em tudo isso o teu espírito está perfeito e completo por causa da obra redentora. Mas aquilo que está no teu entorno tem a ver com aquilo que está no teu corpo de carne e também no corpo de carne das pessoas e em tudo aquilo que se manifesta por causa dessa grande sociedade e mundo em que nós estamos inseridos. Então, quando eu mostro para você, fulano, fulana, abençoado, abençoada, peraí, isso não é assim não, você tem duas identidades. Que duas identidades? Sim, você é divina no espírito e você é de Abba na carne, entendeu? Então, da mesma maneira que o teu espírito está completo em Cristo Jesus, aquele que se une ao Senhor é um mesmo Espírito com Ele, ou seja, da mesma maneira que Cristo é santo, poderoso e puro, você também é santo, poderoso e puro no teu espírito. Da mesma maneira que o diabo era porco, imundo e sujo na carne, da mesma maneira você é na tua carne assim. Então, essas duas naturezas, elas brigam entre si. E aí eu mostro para você o que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5. Depois você leia lá. Por exemplo, no verso 17 diz que essas identidades, elas são iguais dois cães ferozes brigando. O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. É por isso que você tem esse dilema na tua mente. É por isso que você sabe o que é certo e o que é errado, mas às vezes você faz aquilo que é errado ganha. E toma a decisão e faz, e aí você vai sofrer as consequências. Mas isso não é porque o Lúcifer desceu, saiu do buraco que ele estava, ressuscitou e entrou na tua vida e fez você cometer um erro, um crime, um roubo, um assalto ou uma mentira, né? Não, isso é porque esta presença maligna chamada carne, né? O diabolos do grego, que os indoutos ou interessados em outras coisas traduziram por diabo e ainda colocaram com D maiúsculo para te confundir e você pensar que é uma pessoa que está agindo pessoalmente. Não precisa de um diabo vivo, não precisa ressuscitar o Lúcifer para que faça desgraça no mundo. Você quer uma desgraça maior do que essa que as carnes por aí estão fazendo? Olha quanta briga nécia. As pessoas precisando de comida, as pessoas precisando de ordem, precisando de emprego, precisando de coisas que são o básico para as suas vidas, e eles brigando porque eu voto, porque eu não sei o quê, porque não pode falar, porque se falou muito vai preso, porque não sei o quê, porque isso. Olha só quanta meninice em gente de cabelo branco. Não se impressione com os cabelos brancos de ninguém. Tem um ditado que diz, só não vou dizer a segunda parte porque eu não estou aqui para ofender ninguém. Mas o que eu quero dizer é que essas duas naturezas, quando elas não são identificadas, separadas, divididas na tua mente, elas podem se confundir aí e a natureza carnal pode te causar dano. Então, ao ensinar a palavra de Deus, eu te mostro aqui 3 vezes por semana ou mais, porque isso tudo fica gravado aí, que você tem duas identidades, mas a tua identidade verdadeira é espiritual. A identidade carnal vai morrer. Por isso é que o corpo tem uma data de validade. E quando vai chegando essa data de validade, né, esse corpo vai morrer, porque ele não presta. Esse corpo é representação do diabo. A representação divina em você é o espírito, mas para que você possa viver livre desse entendimento equivocado, porque tem pessoas que quando cometem um erro têm tanta falta de entendimento em relação a este tipo de assunto que nós compartilhamos aqui, que ela se condena, perdido por um, perdido por mil, aí ó, vai às besteiras, eu já estou perdido mesmo, que se dane, pá!
e mete o pé mesmo e estraga a sua vida. Por quê? Porque ela não sabe que aquilo foi um deslize, que a sua carne dominou e fez com que ela caísse. Mas não foi ela, porque ela não é a carne. Você não é a carne. Você é o espírito que está habitando dentro de um corpo de carne. Essa era a palavra de Deus que o apóstolo Paulo passou 1 ano e meio pregando naquele lugar. E dessa maneira, ele contaminava, assim como eu estou te contaminando aí. E assim como eu estou te desafiando a contaminar. Será que você está contaminando alguém? Será que você foi contaminada mesmo por esse vírus da graça? Porque se você foi contaminado pelo vírus da graça, você contamina alguém. Porque não tem como você estar gripado e conviver com as pessoas e elas não pegarem a tua gripe. Então eu ensino 3. Terceiro, eu também ensino que Cristo teve que remover a lei de Moisés, porque a lei de Moisés era contrária a nós. Você me pergunta, Pedro Kelly, eu nunca entendi isso direito, porque eu sei que muita gente nunca entendeu, só que também não pergunta. Fica por isso mesmo, porque como muita gente não compartilha a palavra, aí não se vê na obrigação de explicar. E porque não se encontra na obrigação de explicar nada, então também não tem interesse em perguntar. Aí continua como se tivesse um sistema religioso. Eu queria dizer para você que isso aqui não é sistema religioso. Isso aqui tem que contaminar, porque se não contaminar, ou se você, muito pelo contrário, está sendo contaminado por esse monte de filosofia que está por aí, tem alguma coisa errada, e não é com a palavra, entendeu? Então, Cristo teve que remover a lei de Moisés, porque era contrária a nós. Por que ela era contrária? Vou te explicar. Porque a lei, ela só nos acusava. A lei, ela mostrava o erro. Ó, isso aqui é erro, tá? Aí você, caramba, eu faço isso de vez em quando, então eu tô errado, né? Tá errado. A lei dizia assim, olha, isso aqui, isso tá errado, tá? Caramba, isso também eu faço às vezes. Quer dizer que tá errado? Tá errado. Mas e como é que eu resolvo isso? Não sei, eu só sei que tá errado. A lei era contrária a nós porque ela não mostrava a solução. Por isso é que as pessoas na época da lei tinham que sacrificar uma vez por ano, lá no tabernáculo. Lembra aquela história hebraica, né? Que as pessoas tinham que levar uma oferta, entregar para o sacerdote um animal, não sei o que, o sacerdote ia uma vez por ano para fazer a expiação dos pecados do povo, mas quando saía dali as pessoas estavam devendo outra vez. Por quê? Porque estavam debaixo da lei. E a lei só tinha paliativo. Lembra que o apóstolo Paulo falou em Hebreus 10 assim, ó, a lei tinha a sombra dos bens vindouros, não tinha a imagem real das coisas. Então, a lei era inferior, porque ela não mostrava saída. E Cristo, eu te ensino que para que ele pudesse fazer morada em nós, ele teve que remover o pacto da lei da frente, porque enquanto o pacto da lei estivesse vigorando, o pecado teria força. Eu costumo explicar isso como aquela placa de contramão na rua. Se tem uma placa de contramão pendurada naquele poste, você entra com teu carro naquela rua, você está errado. Por quê? Porque aquela lei está dizendo que você está na contramão. Não é? Então, enquanto aquela placa estiver ali, você estiver ali, você está errado, está na contramão. Mas se vier alguém, o departamento de trânsito, e remover a placa, bom, agora eu não estou mais na contramão, não tem placa que diga. Exatamente esse era o propósito da lei. Entendeu? Então, ao retirar a lei, já não estamos debaixo de pecado, porque o acusador era a lei. Não, o acusador é o diabo. Tudo bem. Se você ainda é criança, ainda acredita assim, tudo bem. Mas o instrumento que acusava era a lei. A lei tinha registro de acusação. Então, preste atenção aqui. Dessa maneira, te ensinando assim, a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo ensinava, eu te dou alívio ao te convencer da tua isenção legal. Porque ao mostrar para você que esse pacto foi removido, eu estou te mostrando que, na verdade, eu não estou te dando isenção, eu estou te dando alívio, porque quem te deu isenção foi Cristo na cruz. Foi ali que ele tirou a lei,
que te deu essa isenção. Eu estou te dando alívio porque você andava com esse livro preto aí debaixo do braço, para cima e para baixo um tempão, e não entendia nada disso. Por quê? Porque não havia quem pregasse a palavra de Deus para você. Entendeu qual era a palavra de Deus que Paulo pregava? A palavra de Deus que Paulo pregava não é o que esse sacerdote aqui dessa sinagoga, dessa igreja católica está tocando sino e pregando. Ele não está pregando a palavra de Deus, ele está pregando outra coisa. Ele pensa que está pregando a palavra de Deus. Entendeu? Porque pregar a palavra de Deus no novo pacto não é qualquer um. Como lhe parece isso? Essa falta de modéstia do Pedro Kelly agora. Pregar isso que eu estou ensinando não é qualquer um. Isso aqui, como diz a Carmen Gonçalves, você recebe da Universidade do Terceiro Céu. São palavras que vêm, que não são dessa terra, mas que colocam você em imenso gozo, consolo e alívio. Porque ao mostrar para você que você não está debaixo da lei, abençoado, você já não tem acusação. Eu te explico, por exemplo, o que está escrito em Romanos capítulo 7, verso 4, que faz parte da tua posição espiritual. Sabe o que está escrito ali? Diz assim, ó: dessa forma, morrestes, estáis mortos em relação à lei de Moisés. Pronto. E estás vivo para a lei do Espírito de vida, que é em Cristo Jesus. Então, se você está morto à lei, ela não pode te alcançar. É como se você estivesse no velório de um parente, o parente está lá no velório, quer dizer, o parente não, o corpo do parente está lá no caixão, todo mundo chorando, vela acesa, aquele cheiro horroroso de flores, daquelas coroas de flores que as pessoas mandam, e todo mundo chorando, a viúva chorando, a amante chorando, o filho chorando, todo mundo chorando, aí bate lá na porta. Eu queria falar com o seu fulano. Por quê? Quem é você? Eu sou do banco fulano de tal, é porque vim aqui cobrar uma dívida. Aí o que a viúva vai responder? Olha, pode ir embora porque o fulano morreu. E morto, como é que o morto vai pagar a dívida? Então, quando o apóstolo diz que você está morto em relação ao pecado, morta em relação à lei, quer dizer que esses instrumentos já não podem te alcançar, porque você saiu desta para melhor. Quarto, eu te ensino que o diabo foi destruído. Essa é a mais simples de te ensinar, né? Cumprindo várias profecias feitas por Deus desde o antigo pacto. Você sabe, por exemplo, Ezequiel 28:19, que diz o quê? Todos que te virem ficarão espantados de ti, e tu para sempre deixarás de existir. O que é isso? Isso é uma profecia dizendo que ia chegar um dia, que isso ia ser um espanto para todo mundo, e que a partir de então nunca mais o diabo voltaria a existir novamente. Para sempre deixará de existir. Isaías capítulo 12, né? Também. Bom, eu ensino que o diabo foi destruído e que você, muito pelo contrário, não tem diabo aí no teu lado. Você tem um anjo. Ah, isso é diferente. Em vários sentidos e em vários aspectos, tá bom? Porque se você desagradar a esse anjo e a essa voz, você também sofrerá penalidades, porque lembre-se que aqui o assunto é ônus e bônus. A graça de Deus é cheia de bônus, mas também tem vários ônus que muita gente faz questão de negligenciar. Bom, esse é outro assunto. Então, quando o diabo foi destruído, cumpriu ali várias profecias de Deus desde o antigo pacto, que ele removeria esse diabo daí. E quando Cristo na cruz, em Hebreus 2,14, diz que Cristo, por sua morte, destruiu aquele que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Bom, destruiu o diabo. Então, se não tem prefeito, não tem prefeitura. Se não tem prefeitura, não tem prefeito. Se não tem lei, o diabo não tem do que te acusar. Mas se não tem lei e também não tem diabo, o pecado já não tem força. Mas Romanos 6, essa é a síntese desse capítulo, né? Mortos ao pecado. Se já não
há pecado. Eis o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Tirou, então não há pecado mais nessa época aqui. Não há lei de Moisés mais nessa época aqui. Também não há diabo mais nessa época aqui. É impossível que você não sinta alívio, né? É impossível que você não sinta liberdade. É impossível que você não sinta tanto gozo que compartilhe isso com as pessoas. Porque se você não compartilha essa graça com ninguém, desculpa o que eu vou dizer, mas eu vou dizer, você está de brincadeira com a graça de Deus. Você não está gripada. Porque quem está gripado e convive de perto com alguém, passa a gripe para esse alguém naturalmente, porque é um vírus que está no ar. Se você está contaminado com o vírus da graça, mas as pessoas que te cercam não ouviram da tua boca uma palavra da graça, me desculpe, você está de brincadeira com a graça de Deus. E é por isso que talvez a vida esteja como esteja. Bem, outra coisa, eu ensino que a graça sem Jesus Cristo não é graça. Essa é a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, verso 3. Era isso que Paulo ensinava. Paulo dizia, visto como a lei está doente por causa da carne, então Deus, por causa da carne, enviou o seu Filho em forma de carne para, na sua carne, condenar o pecado na carne dele. Romanos 8, 3 diz que Deus condenou tudo o que era diabo, tudo o que era ruim, tudo o que era chamado de pecado, tudo o que era coisas ruins, ele condenou na carne. Quando você quiser reclamar com alguém de por que a tua carne é ruim como é, reclame com Deus, porque foi ele que fez, de acordo com Romanos 8:3. Visto que a lei estava fraca, era débil, é assim que está escrito, né? Visto que a lei era débil por causa da carne, por que a lei era fraca? Por causa da carne. Mas o que isso quer dizer, Pedro Kelly? O que isso quer dizer, apóstolo Paulo? Deviam ter perguntado a ele lá, você não acha que perguntaram? Eu acho, porque tem muita coisa que tem que explicar mais detidamente. Por que diz que aí que a lei era fraca por causa da carne? É simples. Porque a lei exigia sacrifícios e comportamentos e procedimentos e justificações humanas. E você e eu sabemos, você e eu que não somos hipócritas, né, nem enganadores, sabemos que quando o homem depende de si mesmo para se mostrar bem comportado, bem justificado, com bons e excelentes procedimentos, o homem fracassa. Então, quando a lei ela exigia que se fizesse através da carne. Sacrifício, penitência, jejum e todas as outras coisas, jejuns, né? E outras coisas mais aí. Quando ela exigia isso pela carne, o homem, ao depender de si mesmo, o homem, ao depender do homem, fracassava. Então a lei nunca pôde aperfeiçoar aqueles que apresentavam esse sacrifício. Não é isso que está escrito em Hebreus? É o que eu acredito que Paulo pregava lá naquele lugar durante 1 ano e meio, como eu comecei dizendo de Atos 18, a palavra de Deus. Imagina Paulo na sinagoga dizer assim, irmãos, a lei que vocês estão divulgando, ela nunca pôde aperfeiçoar, através dos seus sacrifícios e ordenanças, aquelas pessoas que se aproximavam fazendo tais coisas. Imagino que o apóstolo Paulo levava tomate, jogavam ovo, jogavam pedra, literalmente, né? A Bíblia fala que o livro histórico de Atos conta que Paulo foi apedrejado, parece que na Galácia, foi preso, né? Passou fome. Então, quando eu ensino que a graça sem Cristo não é graça, porque tem gente por aí que prega graça sem Cristo. Cuidado. Então, dessa maneira, eu te coloco totalmente dependente de Cristo. Porque a graça, ela é cristocêntrica. O que quer dizer isso? Que Cristo é o centralizador da graça. Quem venceu o diabo?
Foi teu joelho, teu estômago com o jejum, teu sacrifício, teu dízimo grandão? Não, foi o quê? Cristo na cruz. Pá, 1-0 para ele. Quem tirou o pecado do mundo? Foi você? Foi teu joelho, teu estômago, teu diploma de teólogo? Foi isso aí? Não. Quem foi? Jesus Cristo. Ponto para ele, 2-0. E vai por aí afora. Então a graça, ela às vezes não é bem recebida pelos judeus, entre aspas, de hoje, como não era bem recebida pelos judeus daquele texto que nós lemos no início. Por quê? Porque essas pessoas são legalistas e o legalismo, a lei de Moisés, faz com que elas reputem o sucesso das coisas aos seus sacrifícios próprios. E a graça quita essa jactância, corta, isso se chama jactância. Ela corta, olha, aqui o teu joelho não valeu nada, aqui o teu dinheiro não valeu nada, aqui isso, aquilo não valeu nada. O que valeu aqui? Cristo é tudo em todos. Cristo destruiu o diabo, Cristo tirou o pecado do mundo, Cristo jejuou para que eu não jejuasse, Cristo sofreu para que eu não sofresse, Cristo venceu naquele lugar lá para que hoje eu possa ser chamado de mais que vencedor. Então a graça é cristocêntrica. Um pregador da graça, ele tem que reputar tudo a Cristo. Porque dessa maneira, você explica à população que nos ouve a dar honra a quem tem honra. Você me entende? É claro que eu mereço teu respeito, porque não é qualquer um que te ensina o que eu estou te ensinando. É ou não é? Seja sincero. É claro, mas quem faz tudo, quem abre teus olhos do entendimento, não sou eu, é Cristo. Quem fez todas as coisas para que você tivesse a posição espiritual que você tem hoje, não fui eu, foi Cristo. E eu tenho a obrigação de te conduzir a Cristo, de te mostrar, olha, isso foi feito por causa de Cristo. Foi Ele que fez essas coisas. Por isso eu digo glória a Deus por você estar entendendo claramente o que eu estou falando. Outra coisa que eu te ensino, palavra de Deus, hein? Que você não vê na igreja católica nem na igreja evangélica comum. Eu te ensino que essa justificação é somente pela fé. Pela fé? É. E como é que é pela fé? Senta e escuta. Tem gente que entra nas nossas lives, bota bom dia, melhor dia, não sei o quê, e depois vai varrer a casa. E não assiste nada. Mas bota uma saudação ali só para ficar politicamente correto ou correta. Entendeu? Aí você pergunta assim, você viu o tema tal, em que nós falamos assim? Eu acho que nessa parte eu não prestei atenção. Claro, você não prestou atenção, foi em nada. Tem gente que faz essas coisas, eu não sei para quê. Não está enganando quem? A si mesmo, talvez, nem a si mesmo, né? Então, essa justificação é pela fé. Só que a fé, ela é ativada pelo ouvir. Se a pessoa entra na nossa transmissão, bota uma saudação bacana, bem bonita, e depois não ouve nada, isso não vai servir para ativar a fé, porque a fé é pelo ouvir. Entendeu? A fé é pelo ouvir. Você lembra da história das irmãs de Lázaro, dos tempos de Jesus de Nazaré? Deus, nos seus dias de carne, tinha amigos e amigas. Então ele era amigo de uma família, era Lázaro, Marta e Maria. E diz que Jesus, a história conta, que ele um dia chegou na casa deles e estava Marta, nervosa, varrendo a casa, tirando pó. Ai, meu Deus, tem que fazer. Ai, agitada, né? Igual siri na lata. Já viu siri na lata? Pega um siri e bota ele na lata, você vai ver que ele fica assim, tentando subir e não consegue porque escorrega. É igualzinho dessas pessoas assim, agitadas, né? Parece alguém lá da CPI. Ó, cuidado. Então, que eu vou dizer? Peraí. E Maria? Maria estava sentada, diz que sentada, ouvindo Jesus falar. E aí Marta, que simboliza o sistema religioso legalista das assembleias, cobrava, reclamava, porque o sistema religioso só sabe fazer isso mesmo. Ele está na lei, e a lei faz o quê? Acusa. Então quem está na lei também acusa. E Marta falava assim, mestre, poxa, manda ela vir me ajudar, eu tenho muita coisa para fazer, ela fica só aí sentada, não quer fazer nada. E Jesus respondeu, Marta, você está muito afanada com as coisas, Maria escolheu a melhor parte.
Então, por que Maria escolheu a melhor parte? Porque Maria estava tranquilinha, com seu cafezinho, e Jesus falando aquelas pérolas maravilhosas que ele devia estar falando ali, e ela só absorvendo. Por quê? Porque a fé é pelo ouvir. Então, se você entra na nossa live, faz questão de botar like, dá bom dia para todo mundo e não ouve nada, você está perdendo tempo. Tá bom? Assim de simples que eu estou te dizendo. Tá aí, o que você vai fazer, eu não sei. Eu só te ensino que a justificação é pela fé e a fé é pelo ouvir. Se você não ouve, vai acontecer contigo o que aconteceu lá em Hebreus capítulo 5, verso 11 em diante. Como vocês são duros para ouvir, é necessário que fale para vocês outra vez os rudimentos da doutrina de Cristo e não alimento sólido, porque vocês não ouvem as explicações. Como é que eu posso seguir com o ensino mais sólido? Era isso que Paulo dizia lá. Vocês são tardios em ouvir. Por quê? Porque as pessoas lá, elas gostavam, achavam bonito, entravam no Facebook, botavam melhor dia e depois, vou para a praia, vou embora. Não investiu meia hora ouvindo o apóstolo Paulo falar. E aí ele teve que falar assim: vocês são tardios em ouvir, então, poxa vida, eu tenho que voltar de novo às mesmas explicações em lugar de estar avançando com outras coisas. Então, dessa maneira, eu te convenço a exercer o dom de Deus em você, que você tem. Você tem o dom da fé. O que talvez é que você não exerça o dom da fé. E uma palestra como essa, ela está preparada para te incentivar a exercer o dom da fé. Porque quando você fala da graça para alguém, você está automaticamente exercendo aquilo que está na tua mente. Você está se comprometendo com a tua mente. E tem muita gente que ouve a gente falar, faz parte das nossas lives, mas não se compromete. Se compromete com um partido político, se compromete com o TikTok não sei de quem, com o cachorrinho não sei de quem, com não sei o que não sei de quem. Divulga tudo, mas não tem compromisso nenhum com o que a gente deve contaminar os outros, que é a boa e perfeita palavra da graça de Deus. E eu também te ensino os caminhos para a prosperidade de Deus na tua vida. Isso era o que Paulo ensinava lá. E dessa maneira, você começa a experimentar aquilo que eu e a minha família vivemos dia a dia. Muita gente, olha, algumas pessoas, muita gente não, muita gente é muita gente. Algumas pessoas olham o nosso modo de vida e ficam pensando bobagens. E outras ficam, puxa, eles são ricos. Muita gente olha o nosso modo de ser, de se comportar, de se vestir, de se apresentar, de tal, e fica, puxa vida, eles são gente de berço. Aí, né? Muita gente olha assim. E gente que faz parte da família da fé. E isso me dói. Um pouco. Por quê? Porque isso me diz que aquela pessoa não está exercitando plenamente os caminhos para a prosperidade de Deus se manifestar em suas vidas. E aí elas acham que aquelas coisas bacanas que algumas pessoas vivem, e elas veem, assim como eu e minha família vivemos, não é para ela viver também. E é, desde que você trilhe os caminhos da prosperidade de Deus na tua vida, que eu ensino aqui no nosso canal, que você sabe qual é. Eu não vou me ater a isso aqui hoje. Então, terminando o nosso tema de hoje, já estamos aqui na última frase, eu vou te falar uma coisa muito séria. Isso que eu vou te falar é muito sério, tá bom? É impossível, sublinhe isso, hein? Impossível que alguém seja exposto ou exposta a esta forma de contaminação e também não seja contaminada. Escute bem o que eu estou dizendo. É impossível. Por quê? Porque essa palavra está preparada para alcançar os filhos de Deus. Então, ou a pessoa não ouviu, por isso não foi contaminada, por algum motivo fechou os ouvidos, por algum aborrecimento, algum questionamento, até contra mim mesmo, não importa, ou contra você, e a pessoa não quer ouvir o que você diz, nem nada, porque está aborrecido ou aborrecida contigo por algum motivo, e aí ela não é alcançada.
Mas eu digo, a pessoa que ouve com isenção o que nós estamos colocando aqui, é impossível que ela esteja exposta a esta palavra e não seja contaminada. E se ela foi contaminada, ela vai contaminar alguém. Sabe por quê? Porque da mesma maneira, é impossível que você esteja contaminada ou contaminado com esse vírus da graça de Deus e não contamine os que estão ao teu redor. Porque quando você está gripada e convive com outras pessoas, aquelas pessoas vão pegar a tua gripe. Certo? Porque você está perto, próximo daquelas pessoas. Se você não usar o tapa-bocas, quando você espirrar, o ar vai ficar cheio dos vírus que estão em você. Aí eu passo por aqui, inalo isso, esses vírus vão se apossar do meu corpo e eu vou pegar a gripe que você jogou no ar, porque você contaminou. Viu? Agora, é impossível que se você tenha sido contaminado pela graça, você conviva com pessoas e não contamine essa pessoa que está ao teu redor. Bom, eu já fui contaminado. E você? Agora eu vou dizer o título verdadeiro. Eu já fui contaminado pelo vírus da graça e sigo contaminando outros. E você? Vou ficar por aqui. Esse foi o tema que eu acredito que Deus me deu para que eu ministrasse para você no dia de hoje. Espero ter contribuído para um crescimento na tua vida, essa é a ideia. Agregar valores na tua vida, ajudar você a ter uma qualidade de vida melhor. Fazer, através dessas palestras e ministrações, que você seja um ser humano melhor, que você tenha o que aportar na sociedade, que você contribua para que o mundo saia dessas trevas em que estamos mergulhados enquanto a pessoas humanas, eu falo. Espero ter alcançado esse objetivo, declaro os olhos do teu entendimento iluminados com essa palavra, mas não poderia terminar esse programa de hoje sem antes agradecer a todos aqueles, a todas aquelas que nos ajudam. Se você quer nos ajudar e se tornar uma colaboradora aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, um colaborador aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, você deve semear a tua semente aqui na tua tela. Estão aparecendo agora os códigos Pix para que você envie tua semente. Quanto é que vale uma palestra com tanta informação como essa que eu acabei de ministrar para você? Será que vale mais que uma pizza? Será que vale mais que uma cervejinha? Claro que a pizza e a cervejinha também têm seu valor. Eu não sou muito de cervejinha, não, eu prefiro coisas mais fortes. A cerveja me enche, né? Me deixa muito cheio e me dá sono. Mas eu gosto de outro tipo de bebida. Mas o que eu quero dizer é que essa palestra aqui, ela vale muito mais do que isso. Pense nisso. Então, se você deseja colaborar conosco, você precisa compartilhar os links das nossas ministrações e também precisa semear aqui. Caixa Econômica Federal é esse Pix aí, 21 99104 8388. Banco Itaú é esse e-mail que está aí, margaritalon77@gmail.com. Lembrando que o LON é com N, né? L-O-N. margaritalon77@gmail.com. Muito agradecidos. Eu e minha família, por isso eu falei no plural. E a família da fé do Ministério Reconciliados com Cristo, pela semente que você semeia aqui, porque por ela eu posso estar como Paulo estava, né, em Atos capítulo 18, que diz que Paulo, em determinado momento, teve que trabalhar, fazer tendas. Eu também tive que trabalhar, né, em vários trabalhos que eu trabalhei, até em trabalhos tão excelentes. Mas depois Paulo, se você ler o contexto, você vê que ele estava entregue totalmente à palavra do Evangelho. Da mesma maneira, eu, Pedro Kelly, estou entregue totalmente a esta palavra e por isso eu te agradeço pela tua semente que você envia para cá, para que possamos estar dedicados a isso. Tá bom, abençoado? Não julgue teu dia por aquilo que você colheu. Julgue teu dia por aquilo que você plantou. Já plantou hoje? Ainda dá tempo.
Vou ficar por aqui, te espero terça-feira, né? Com o programa Café e Palavra, com Pedro Kelly, às 5 da tarde. Tudo isso eu compartilho contigo, porque o meu desejo é que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau.